gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Nós estamos aqui para trazer conteúdo bíblico, conteúdo de qualidade para você que gosta. Muito obrigado, não esquece de dar aquele like aí, de compartilhar esse conteúdo, porque sempre que você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ajuda a gente aí, por favor. Hoje temos aqui em frente Pastor Fernando, nosso pastor, por sinal, né? Pastor, se apresenta aí, fale de suas características. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende para quem está vendo a qualquer momento, né? Meu nome é Fernando Martins. Eu sou pastor na Igreja Batista Nova Jerusalém. E estou aqui com o Renan e a Gisele. Não vou falar errado, não, né? Dessa vez não. Isso aí tem história, hein? Estou aqui com eles e nós vamos discutir aqui algumas coisas que eles assim querem fazer chegar até vocês. Muito bem, minha esposa, Gisele, também está aqui conosco. Dá seu oi aí. Olá, estamos aqui mais uma vez. Um prazer, pastor, estar com você e aprender aí sobre essa vida de oração. Muito bem, gente. Nós estamos aí no último episódio da nossa série Mantendo uma Vida com Deus. Nós já falamos aí no primeiro episódio a respeito da importância da palavra, tá? Da importância da palavra numa vida com Deus. No segundo episódio, nós falamos com o pastor Flaviano a respeito da importância dos irmãos, né? Da importância das pessoas, da importância do ser igreja, do viver em comunidade. Aí nós abordamos os assuntos dos desigrejados e por aí vai. Bacana demais. E hoje nós vamos encerrar aí esse tema, né? A princípio, né, não que nós não possamos falar mais a respeito dele, mas a princípio nós vamos encerrar com o tema mantendo uma vida de oração, que é, ao meu ver, essencial para se ter uma vida com Deus, né? E o nosso pastor Fernando, é um exemplo para nós, né? Ele tem uma vida com Deus de oração, né? A gente sabe que tem. E a gente queria ouvi-lo, pastor. Fale a respeito do seu testemunho de conversão, enfim, de como o senhor tem conseguido manter essa vida de oração. Porque mais do que ter uma vida de oração, manter uma vida de oração é que é o segredo. Orar sem cessar, né? Eu começo a conversar sobre isso, né, com o versículo que Paulo envia para Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, né? Ele diz assim: antes de tudo, eu quero ler aqui, se puder ler, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Ele diz: antes de tudo, antes de começar alguma coisa, antes de pensar em alguma coisa, ele diz que era importante a oração. Eu tô aqui com o texto, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então foi esse o meu ponto de partida, foi esse versículo desde da minha conversão. Então esse é o ponto de partida, sendo que não há como você ter uma vida de oração se você não tem uma leitura bíblica efetiva, se você não tem o estudo da palavra de Deus, se você não busca esse relacionamento com a palavra, não há como ter uma vida de oração. A vida de oração começa pela palavra. Sim, eu até queria ler um versículo, pastor, que eu anotei, o senhor está falando aqui, eu anotei um versículo aqui, Provérbios 28:9, diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Exatamente. Então tudo começa por causa que você tem interesse, né, de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como, por exemplo, eu conhecer a Deus sem a palavra. Eu preciso conhecer a Deus. Então o conhecimento profundo, ele vem por meio da palavra. E isso leva tempo. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Às vezes na nossa vida de oração eu quis acertar muito, né? E até hoje ainda estou
buscando aprofundar sobre esses assuntos, são vários autores, mas o fundamento que o crente precisa, e pode até ter outras alternativas de outras instruções, mas é a palavra que vai realmente fazer dele um verdadeiro orador, né? Alguém que realmente tem conhecimento de Deus para aproximar dele. Muito bom. Eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco a respeito de oração na intimidade, né? Aquela oração que a gente deve ir lá para o quarto, como fala o Evangelho de Mateus, né? Os efeitos dessa oração na vida do crente. Eu estava meditando esses dias sobre isso, né? Sobre essa intimidade, né? Muito falada talvez nos dias atuais, mas sem uma efetividade. Então, existe aí vários autores, aí eu posso chegar perto dos autores que levavam isso muito a sério, né? Por exemplo, David Young Cho, né? ou Paul Young Cho, né? Ele foi um dos ele é sul-coreano e ele teve uma vida de oração por muitos anos. Então a vida dele foi marcada por oração. Então, normalmente você vai querer imitar alguém desta maneira, por quê? Porque ele tinha um grande resultado de vida de oração. E não de vida de oração, resultado de vida de oração no sentido de ter os seus desejos, né, ouvidos, não é isso. Ele conseguiu entender que precisava, né, orar segundo a vontade de Deus. Então a intimidade com Deus é quando você entende a vontade de Deus. Não é uma intimidade comum, né? Mas é uma intimidade que você agora tem entendimento de quem é Deus. E assim como um casal, por exemplo, que se um for estranho ao outro, eles não vão ter prazer um no outro. Então, mas se eles se conhecem, né? Se sabe o que um gosta, sabe o que o outro gosta. Então, a nossa relação com Deus vem a partir da palavra, como eu disse, mas vem na intimidade. O que eu julgo ser intimidade é quando eu conheço a vontade de Deus, não só para a minha vida, mas para quem está ao meu redor, né? Eu estou tentando, de alguma maneira, descobrir a vontade de Deus na minha vida ou no que eu estou fazendo. Não no sentido de Deus saber o que Deus tem para você, né? Certo. Isso é tão pessoal, mas quando você quer ter intimidade com Deus, você quer saber a vontade de Deus para sua vida. Sim. A gente falando de intimidade, a igreja, ela de uma maneira geral, nos últimos tempos tem passado a viver uma intimidade vazia. O que eu quero dizer com intimidade vazia? Por vezes você ouve expressões como o Senhor é lindo, o Senhor, sabe, expressões que não tem nem como ser reais. São expressões de intimidade que não fazem sentido, né? O que eu penso sobre esse sentido é o fruto, né, de alguns movimentos dentro da igreja. Então, você tem os frutos do movimento de louvor. Então, quando você enfatiza, hoje, nas décadas também um pouco atrás, quando se enfatiza muito louvor, né, se enfatiza muito a música, ela reproduz uma teologia de oração e ela reproduz também uma teologia bíblica, né? Então, é o efeito de que isso tem sem conexão com a oração, sem conexão com a palavra. Então, é como se alguém ele tivesse uma inspiração para fazer música, e aí eu vou dizer qual pessoas têm inspiração para fazer música, né? E eles reproduzem, né, um lado vazio do seu relacionamento que não precisa existir. Hoje as pessoas compram música sem letras,
sem uma letra profunda. Então, não é como, por exemplo, aí 30 anos atrás, e para você fazer música, né, você tinha que ficar 2, 3 meses, 4 meses buscando a Deus. Sim. As canções e tal, né? Então, por exemplo, tem aquele grupo do Rio de Janeiro, agora eu não me lembro da... Comunidade Zona Sul. Acho que é a Comunidade Zona Sul, que é a Rei dos Reis Consagro, Aline Barros. Então, você tem uma ideia de como, por exemplo, quando alguém saía desse grupo, entendeu? Ele continuava conseguindo reproduzir uma música totalmente cristocêntrica, cristológica, teológica. Ela nunca abandonou esse caminho dentro dessa visão. Sim. Então, porque eles ficavam muito tempo, eles ficavam bastante tempo com Deus antes de reproduzir uma melodia, uma música. Não, mas os dias de hoje você faz música dentro do seu quarto, você usa... É mais em virtude do mercado, né? Isso. É mais em virtude de vender do que... Não generalizando, mas, né? Não é o acontece. Porque, por exemplo, se você tem o que era produto de oração, né? Produto da palavra de Deus e produto de oração. Então, você cantava as músicas e as músicas elas se tornavam congregacionais, né? Uhum. O único que é digno de receber. Então, ele está cantando uma letra completamente cristocêntrica, né? E uma letra bíblica, né? Então, o fruto da oração, entendeu? É intimidade com Deus. O fruto da oração é relacionamento com Deus. O fruto da oração é mais vontade de ler a Bíblia, é mais vontade de estar com os irmãos. O fruto da oração é a igreja. Isso aqui é o fruto da oração. Sim. O fruto da oração não é só as questões pessoais, né? Porque as pessoas, de alguma maneira, quando elas não entendem isso, então elas saem buscando, por exemplo, vou fazer um propósito para um carro, vou fazer um propósito para isso. Não que seja errado, não esteja errado. Mas o foco da oração é relacionamento com Deus. Sim. Sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu tô... Tá só ouvindo, aqui, né? Muito bem. Pastor, o senhor é o nosso pastor, pastorei uma igreja e eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito de como se dá na prática a oração na comunidade, né? A oração na igreja em si. A gente como membros sabe, né, que a igreja ela tem ela dedica-se muito à oração, né? Ela tem programas de oração. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito disso. Engraçado, né? Essa é uma coisa tão bacana que o Foster, isso mesmo. Richard Foster. Ele tem os devocionais, tem esse livro aqui, né? Clássicos devocionais. Ele tem esse livro aqui também. São vários, né? O pastor veio munido. Esse aqui é o Rios de Água Viva. Dicas de leitura. Vida com Deus, isso aí. Esse aqui que é o Vida com Deus. Vida com Deus. E vários outros, né? Ele tem muitos outros livros que realmente direcionam dentro dessa orientação. Mas uma coisa muito importante, né, dentro daquilo que você perguntou, eu fiz um tour, né, de igrejas que oram. Isso tem uns 10 anos. Então, sim, eu fui lá na Deus é Amor, né, que é um povo que ora mesmo. Fervoroso na oração, né? Eles oram muito, né? Eu fui em algumas outras igrejas, tudo direcionado por alguns autores que quando você quer aprender alguma coisa, você tem que aprender, né, com o povo que pratica aquilo. E quando se trata de igreja, entendeu? Uma das igrejas que mais oram, né,
né? E dentro de uma visão que a gente entende, a Deus é amor, né? Temos a Assembleia que tinha os círculos de oração, fui nesse também, para me construir algo que fosse bom para a igreja, né? Então, se entendendo que a ideia da oração, e Jesus vai dizer isso, o seguinte, que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu, e ele está falando da igreja que ora, da igreja que realmente consegue compreender o que ele passou, né? E consegue entender que o poder da oração coletiva, né, é uma bênção, entendeu? Não só para a comunidade local, mas para todos quantos estão recebendo aquela oração. Então, por exemplo, se nós estamos aqui fazendo um propósito de oração por uma pessoa que está doente, entendeu? Essa oração coletiva é poderosa para que a vontade de Deus seja feita lá na vida daquela pessoa, né? Eu uso muito a vontade de Deus porque tem que ter a vontade de Deus. Então eu estou orando dentro da vontade de Deus. Eu não mudo a vontade de Deus. Entendeu? A oração não pode mudar a vontade de Deus. Deus tem a sua própria vontade, mas eu consigo orar, sabendo a vontade de Deus. E você acha que a oração, assim, por mais que ela não mude a vontade de Deus, quando a gente se coloca na brecha, quando a gente ora, de alguma forma, Deus, assim, ele entrega aquilo que ele já estaria para entregar, mas ele estava esperando da gente uma atitude? Eu pergunto isso porque hoje eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes. E ele estava dando alguns exemplos bíblicos para a gente. E ele falava justamente sobre essa questão ali de Moisés com o Senhor, que Deus havia dado uma palavra e Moisés foi lá conversar com Deus, porque oração é isso, né? Eu acho que também não é só o falar, mas o escutar o Senhor. E ali Deus teve aquele mover. O próprio Daniel, quando vai orar lá pelos 70 anos de cativeiro, Deus vem trazendo uma resposta. Ali na Cova dos Leões, Deus traz uma resposta. Então, o senhor acha que Deus espera a gente falar às vezes para agir? Não que ele não fosse agir antes. Estou me fazendo entender? Eu acho que sim. Não que ele não fosse fazer, mas ele espera às vezes que a gente se aproxime. Ele tem esse desejo quanto à oração? Eu creio que sim, porque é o seguinte, Jeremias, depois eu procurei, ele vai dizer o seguinte, eu procurei alguém que estivesse na brecha, né? Deus procura, entendeu? Alguém que queira trabalhar junto com ele na mudança do mundo, na transformação do mundo. Então a igreja precisa entender isso, entendeu? Eu não mudo Deus ou a sua vontade, mas consigo compreender qual é a sua vontade e estou entendendo que o lugar, por exemplo, onde há um caos, né? Então eu não posso dizer simplesmente, deixa isso para lá. Não, Deus quer que aquilo se transforme. Isso é verdade. Deus quer que o mundo conheça Cristo. E ele só vai conhecer através da intercessão. Eu trabalho na intercessão com os missionários, trabalho na intercessão dentro da igreja, entendeu? A igreja tem este poder de oração. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Então, Deus poderia me salvar sem a intercessão da minha mãe, eu creio nisso, entendeu? Mas ela trabalhou com Deus, dizendo, Senhor, salva meu filho, salva o meu outro irmão Devair. Então, ela trabalhou junto com Deus, e aí é aquilo que você disse. Então, Deus entregou para ela aquilo que ele mesmo queria entregar, porque era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas tem que ter alguém que esteja na brecha, entendeu? E se tiver alguém na brecha, isso se torna muito mais fácil, né? Por isso que nós oramos, nós não podemos deixar de orar. A igreja era uma igreja de, vamos colocar, 10 anos não, 20 anos atrás, né? Era uma igreja que orava mais, entendeu? Mas hoje nós temos realmente uma competição com entretenimento, entendeu? Há uma competição com entretenimento, e o entretenimento tem ganhado, sim, tem ganhado de
de muitos irmãos, o tempo. O tempo não tem se dedicado a tanto que se dedicava a várias horas, né? Então eu aprendi isso com o Paul Yang-cho, quando ele disse assim, ele esteve no Brasil e esteve perguntando, quem aqui ora 10 horas por dia? E ninguém levantou a mão. 10 horas por dia, perda de tempo para a cabeça de muitos, né? 8 horas, ninguém levantou a mão. 6 horas, ninguém levantou a mão. 4 horas, ninguém levantou a mão. E se dizia uma igreja fervorosa. Se dizia uma igreja que tinha... a igreja que ele estava era muito grande, né? Era um povo numeroso, mas ninguém orava 4 horas por dia. Então, eu não vou falar que ele abaixou, né? Mas no final ele chegou a uma conclusão dizendo o seguinte: vocês é uma igreja fria. Então, pelo menos 4 horas, entendeu? Porque é um momento que você tem ali de parar a sua vida, né? Eu estou falando assim, as pessoas dizem, mas a pessoa trabalha, mas vamos supor que ela dê 1 hora de oração por dia. Entendeu? E eu digo 1 hora de oração por dia, de relacionamento com a palavra, com o louvor, né? E com a sua oração. Isso passa muito rápido. 1 hora é como se fosse nada. Eu acho, não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas eu acho que a gente tem muito na oração, assim, o eu falando. Né? Eu preciso falar, vai me faltar palavra, será que eu consigo 1 hora? Só que quando a gente começa a perceber a oração como uma conversa, tem momentos que a gente para, a gente escuta, a gente reflete sobre aquilo, né? Pra não virar aquela conversa vazia ou aquela conversa enfadonha, onde só um fala e o outro só vai escutando. Então, assim, talvez se a gente entendesse um pouco mais a oração como aquilo que não é só eu falando, sou eu também escutando, sou eu refletindo no que Deus está me pedindo. Esses momentos de oração seriam mais tranquilos, talvez, né? Seriam até um tempo, falando em tempo, um tempo um pouco maior. Eu acho até por isso a importância da palavra, como o senhor falou no começo, né? Porque quando a gente fala eu ouvindo, né? Dá aquela impressão que nós somos super crentes e ouvimos a voz de Deus assim nítida, o que não é tipo assim, a palavra, a Bíblia é a boca de Deus, é aquilo que fala o nosso coração. Então, esse tempo de oração sem a palavra realmente não faz sentido. Talvez seja por isso que a gente que muitas vezes as pessoas encontram dificuldade nisso. E o monte é bom pra isso, né, pastor? Assim, eu gosto muito do monte. Fala aí pra gente. Uma coisa muito boa nisso é você começar, né, orando com alguém. Você tem um relacionamento de oração com alguém. Tem uma pessoa que você tem comunhão com ela através da oração. Então você pega a Bíblia, né, e ali senta, seja no monte, eu faço isso muito no monte, ou seja, em qualquer lugar que você esteja, e começa a cantar louvores, 2, 3 louvores, depois partem para um versículo ou um capítulo de uma carta, começa a discutir, e quando você vai discutindo, você vai descobrindo coisas tão grandes, maravilhosas na palavra, que é o que você está ouvindo, Deus está falando com você. Então a pessoa quer que Deus fala com ela, e a palavra vai falar com você, entendeu? Você lendo, discutindo com alguém, você vai descobrir ali as coisas das grandezas de Deus, ou o que Deus fez por você, ou o que Deus está disposto a fazer por você. Eu estava ontem pregando na igreja e eu disse, olha, tudo que Deus fez, Ele fez para a igreja. Não tem nada que Deus não tenha feito que não seja simplesmente para a igreja. Cristo é para a igreja. Deus deu Ele para a igreja. Deus anjos para a igreja. Deus deu o mundo para a igreja. Deus deu tudo para a igreja. A igreja tem que só ter essa percepção de que Deus não tem um outro herdeiro. Ele deu para o Filho, né? E o Filho deu tudo para a igreja, né? Então Deus, quando pensou, Ele pensou em nós. Então quando você sabe de uma coisa dessa, você começa a glorificar a Deus lá no monte. Você começa a agradecer, você faz oração de gratidão, né? Você começa a descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho para Moisés e o povo passar. Que coisa maravilhosa. Demais. O povo estava apertado. Deus aparece para Abraão e falou, não, pode ficar tranquilo aí, fica com seu filho aqui que
eu mesmo vou prover um cordeiro. Deus estava falando, do cordeiro de Deus. Então você começa a ver que a revelação tem uma conexão de Deus falando com você, e você começa a glorificar. Não é Deus falando o que você quer ouvir. A oração é uma relação de Deus e nós. Mas não é nós falando o que queremos falar com Deus, e nem queremos ouvir o que queremos ouvir de Deus. Por isso é que é necessário conhecer a palavra. Porque se você conhece a palavra, você vai orar segundo a palavra. E vai ouvir segundo a palavra. A oração só é importante quando existe essa relação. Essa relação. Eu lembrei do Jó, né? Não é Deus querendo falar o que você quer ouvir. Porque em Jó, né, quando a gente estava lendo, a gente percebe que o Jó faz várias perguntas, tem vários questionamentos ali para o Senhor, né? Vamos pôr aqui na oração dele. Ele tá ali falando, questionando. E quando Deus pega a palavra para si, a resposta não tem nada a ver com o que o Jó estava questionando. Muitas vezes não tem resposta, precisava, né? Mas foi justamente o que ele precisava ouvir. O livro de Jó é um ótimo exemplo para isso. Sim. Eu estou falando com Deus sobre o meu cabelo, e Deus está falando sobre a água. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não é? Então é o seguinte, Deus não vai falar o que eu quero ouvir. Sim. Não é o que eu quero ouvir. É o que ele quer falar. Aí eu vou conseguir entender que o que ele está querendo fazer comigo é que eu dê um passo, esteja subindo sempre um degrau acima. Para mim ter, eu não vou ser como Deus nunca, mas posso conseguir, pelo Espírito, tentar compreender de verdade o que ele tem para mim. Então Jó disse no final, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos. Mas agora os meus olhos estão vendo, e eu me abomino no pó e na cinza. Quer dizer, ele tinha uma visão de Deus, mas a prova levou ele a ter uma visão do alto. Entendeu? Era uma visão diferente. E isso foi através da oração. O sofrimento, entendeu? É para nos elevar, entendeu? Até Deus. Então Deus usa muito o meio de sofrimento para você. No início do sofrimento, você pensa que vai ser assim, porque você tem Deus e fala assim, Deus, vai ser rapidinho, eu vou passar por isso aqui. Entendeu? Você pensa assim. E aí você começa a demorar muito naquele processo, e aí Deus vai começar a te falar. Entendeu? Nesse processo, minha graça te basta. Pronto, Paulo. Entendeu? É o processo. Entendeu? É para você me conhecer. Entendeu? É para você ter intimidade, relacionamento. De tanto que você vai orar, você pode orar muitas vezes errado. E tudo começa assim, você erra demais nas suas orações. Você vai errar muito, mas você tem que orar. Entendeu? Não deixe de orar, você tem que orar. Ore errado, mas ore. Entendeu? Porque uma hora Deus vai te guiar, porque Ele está vendo que você quer falar. Que você quer ouvi-lo também. Então, nós não podemos parar a oração em momento nenhum. O senhor estava falando da gente orar junto ali, vendo as grandezas de Deus, tudo que Ele fez. Eu tenho uma experiência, assim, pessoal, que, para mim, ela responde muito a essa questão. Nós estávamos numa aula e o professor estava trazendo questões de salmodiar, de testemunhar, falar do caráter do Senhor. E aí, depois que a aula já estava no finalzinho, ele falou assim, agora você vai, para os irmãos que estão aqui, e você vai contar um feito de Deus na sua vida, exaltando o caráter dele. Era a prática da aula. Nunca vi igual. A gente começou, tipo, nossa, Deus fez isso e isso comigo essa semana. Na hora que a gente viu um negócio assim, tava no mover, que o pessoal já tava ajoelhado, orando, agradecendo. Era só essa questão de compartilhar com o irmão, estar ali junto, em comunhão, falando sobre o Senhor, que isso resultou, assim, numa oração coletiva incrível, assim, onde a gente teve um momento de muita profundidade com Deus, só por ver
O só ficou até estranho nessa frase, mas por ver quem ele era, qual que era o caráter dele, o que ele estava fazendo nas nossas vidas. Então, assim, às vezes a gente fica assim, mas como eu vou começar a orar? O que eu vou falar? E eu acho que essa é uma boa estratégia, começar a agradecer e falar, Deus, que maravilhoso que o Senhor é, o Senhor fez isto e aquilo na minha vida, e na hora que você vê, você já está se derramando, né? Exatamente, é o quebrantamento, né? Então, eu penso, né, no autor, ele chama Christian Schwartz. Então, ele, das marcas do desenvolvimento natural da igreja, ele vai dizer que uma das marcas é a espiritualidade contagiante. Então, que tipo de espiritualidade contagiante é? É essa que você acabou de falar. Entendeu? É que contagia. Entendeu? Não existe super crente. Existe Deus fazendo na vida de todo mundo e todo mundo tem algo a contar. Entendeu? Eu tenho uma super experiência com Deus. Hoje nós estamos vendo isso e muitas pessoas que são, de alguma maneira, enganadas nesse processo, né? Porque elas pensam que existem os grandes, né? Que Deus responde, que tem uma conexão muito íntima com Deus. Ultra fibra, né? Mas isso é uma grande mentira. Sim. Né? Porque Deus quer relacionar com o homem, e aí não tem grande nem pequeno. E existe um véu rasgado e um livre acesso a ele, né? E exatamente. O problema é que a gente procura a parte pequena da oração, né? A gente vai atrás do homem que teve um momento com Deus, em vez de ir atrás do Senhor que fez... proporcionou esse momento ao homem. Então, se você pegar, por exemplo, né, como eu disse, lá na Deus é Amor, ou nos círculos pequenos, são pessoas muito simples. Entendeu? Não são pessoas de renome. Aqui na igreja mesmo, entendeu? Eu vinha nas orações que tinham 6 da manhã e eram pessoas simples, que eram as irmãs. Às 3 horas que tinha a irmã Leninha orando, né? À noite que tinha alguns homens orando, então eles oravam 3 vezes ao dia e eu vinha nos três momentos da oração. Então, quando não tinha aqui, tinha monte. E eu estava quase que todo dia no monte, isso no início da conversão. E eu trabalhava também. Então, mas não tinha esse entretenimento que existe hoje. Com certeza não existia. Então, você se dava completamente à oração e à leitura bíblica. A leitura bíblica, na casa de alguns irmãos, você ia lá para ler a Bíblia. Eles liam a Bíblia conosco e depois oravam. E foi nessas indas e vindas, desta maneira, é que Deus se manifestou na minha vida. Então foi lá que Deus falou o que ele tinha para mim. Então é o seguinte, Deus, eu não sou fruto de uma vontade humana, né? Eu não sou fruto de uma vontade, por exemplo, facial, né? Vamos fazer esse homem ficar bonito. Entendeu? Não é fruto disso, é fruto de suor de oração, de noites de vigília. Ele começava às 10 e ia até às 6 da manhã, né? Então era muito tempo que você ficava errando. Eu vou dizer que nós teve um propósito que eu fiz no monte, que nós rodeamos o monte 7 vezes, cada vez que Caiu alguma coisa. Caiu algum muro lá? A gente estava profetizando que data que foi essa? A gente estava profetizando nas muralhas de Jericó, né? Mas Deus, ele ama isso. Não tem nada de errado nisso. É o meio que você tem de conectar. Então, todos que fizeram aquela campanha receberam, assim, vida de Deus. Nós podemos não ter recebido coisas materiais, mas eu consigo ver que na minha geração, aqueles crentes, eles ainda são crentes até hoje. E eles nem desviaram, entendeu? Ficaram fracos algum tempo, mas estão com Deus. Não esquecem, eles não conseguem esquecer o que foi plantado naqueles momentos de oração. Quando chegava no pé do monte, a gente ficava ali uns minutos orando, pedindo perdão a Deus.
Depois subimos com o coração diante de Deus, não é nada religioso, nada religioso. Subimos cantando, rindo, e lá orávamos de mais ou menos umas 8 até meia-noite. 1 hora estava todo mundo chegando em casa, né? Chovendo ou não chovendo. Então essas experiências de oração, né, resultaram na vida que eu tenho hoje. Sim. São resultados. A gente já falando aqui um pouquinho de monte, eu acho interessante, né, ressaltar, porque hoje em dia, né, o pessoal vai falar, mas o monte não é um lugar mais santo ou mais sagrado do que o meu quarto. Só que eu vejo assim, né, no seu quarto você tem a televisão, você tem o celular, e o gostoso do monte é justamente isso, é que você vai com aquela finalidade, ninguém vai bater na sua porta. O próprio Jesus fazia isso, né? Jesus, ele ia pro monte não porque era mais alto e ficava mais próximo de Deus, mas é porque realmente era um local isolado, onde nada tiraria a atenção dele. O monte é para isso. Né? O monte é para isso. Então eu vou no monte hoje, né? Não é pra sarça arder. Aí tem um pessoal lá que hoje... Mas se arder também. Hoje eles fazem até culto lá no monte. Culto mesmo. Mas existe, não critico não, eu vou ter alguns lugares que são mais isolados e eu vou para isolar, entendeu? A proposta do monte é isolamento. E orar vendo as estrelas, né, gente? Porque não tem coisa melhor. Você olha assim, você vê. Eu gostava muito dos meninos quando a gente ia, porque eles realmente, eles oravam dessa forma, eles oravam deitado na grama, olhando para o céu. Eu nunca consegui fazer isso porque eu não consigo orar parado. Eu tenho que movimentar, senão eu durmo. Eu acho aquela calma, assim, você olha assim pro céu, não tem nada igual, ainda mais a gente, né, cidade grande, as luzes atrapalham, um monte já é mais alto, já é propício. Eu falava ontem na igreja a respeito de Marta e Maria, né? E realmente isso que o senhor falou a respeito da tecnologia, a tecnologia agrega, mas se a gente não tiver sabedoria para usar, ela atrapalha, né? A correria do dia a dia, que muitas vezes não é nem necessidade, é ganância, né? A correria do dia a dia, a gente corre atrás de coisas que nós não precisávamos, né? Tiram o nosso tempo com Deus, né? E em suma, a gente precisa mais estar aos pés de Jesus como Maria, né? A gente precisa mais estar aos pés de Jesus. Pastor, existem alguns tipos de oração, né? Por exemplo, eu quero entrar num tipo de oração agora com o senhor, que eu acho que é uma prática que toda a igreja deveria ter, mas o próprio texto que o senhor falou antes, de Jeremias, que não é Jeremias, na verdade, Ezequiel, mas não tem problema, pastor. Eu troquei outro dia Pedro e Tiago por Paulo. Não, você trocou Paulo e Silas por Pedro e Tiago. Eu troquei Paulo e Silas por Pedro. Ezequiel 22:31. Eu até tinha reservado esse texto pra gente falar dele. A respeito de intercessão, a respeito da oração intercessória. Estão conectados. Você viu? E o texto vai dizer exatamente isso. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. É o que o texto diz, né? Então, assim, é algo... Nos dias de hoje, né, era algo difícil de se encontrar na época de Ezequiel. Nos dias de hoje ainda continua sendo difícil, pastor, encontrar pessoas. Quando você olha para os números, né? Você olha para uma grande igreja. Quando você olha para os números das pessoas que estão ali na brecha, intercedendo, realmente é essa a realidade? Ou hoje mudou para melhor, para pior? O que eu estava dizendo ontem, né? Desse conhecimento que nós precisamos ter do que Deus fez por nós. Entendeu? Tudo que Deus fazia antigamente era para o povo de Israel. Ele estava batalhando pelo povo de Israel. Então, tudo que estava ocorrendo ali, Deus queria fazer por eles. Eles seriam um instrumento de Deus para o mundo, né? Mas eles não conseguiram compreender. Entendeu? Eles eram aqueles que estão na brecha da intercessão pelo mundo. Se a igreja não conseguir entender isso, né,
E aí nós vamos dividir em vários grupos, seja tradicional, pentecostal, neopentecostal, as formas novas as comunidades, né? das comunidades, entendeu? Que ainda não conseguiram compreender o que Deus fez pela igreja, entendeu? Então Deus está convidando a igreja, entendeu? Para entender isso, que se ela entender isso, ela vai ser o instrumento de transformação para o seu local, aonde ela estiver, na cidade, no seu país, no mundo, porque ela tem esse poder. Esse poder foi dado para ela. Certo. Jesus disse, olha, todo um poder me foi dado nos céus e na terra, né? E ele disse para a igreja, em meu nome vocês expulsaram demônio, em meu nome vocês vão curar enfermos, né? Em meu nome... Bom, esse poder foi dado para a igreja, entendeu? E a igreja precisa compreender isso para ser esse instrumento que está na brecha. Sim. Né? Porque se ela não entender isso, Deus ele age por meio da igreja. Essa é a verdade. Mas Deus pode agir por meio de si mesmo, é claro, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o que quiser fazer. Mas ele entregou para a igreja. Ele escolheu isso, né? Então, por exemplo, no caminho, no período chamado período das trevas, Deus poderia ter iluminado o mundo, mas não o fez. Entendeu? Porque a igreja não estava apta. Não é que ele depende da igreja, ele quer usar a igreja. Entendeu? Então a igreja, entendeu? O próprio Jesus diz o quê? Vós sois. Vocês não é que vocês vão ser. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a afirmação de Jesus. Então a igreja precisa entender, e eu digo isso igreja no sentido pessoal e coletivo. Se ela não entender isso, entendeu? Ela vai ficar vivendo na miséria. O que é tipo de miséria? Ela vai viver coisas materiais, porque ela está pensando que Deus só conquistou para ela coisas materiais. Não. Deus conquistou para ela os termos espirituais. E aí nós vamos lá, por exemplo, em Efésios, lá tem a redenção, a graça, a paternidade, né? Tudo que Deus entregou para a igreja. Deus entregou isso para a igreja. Então, a igreja precisa entender que se ela orar de verdade, para ser transformada de dentro para fora, então Deus vai ouvir ela. Deus vai ouvir. Essa oração intercessória ela é muito interessante. Normalmente a gente usa esse texto de Ezequiel, é o texto mais usado para falar disso, mas eu estava ao tentar entender um pouco mais sobre a oração para a gente ter essa conversa, eu me atentei para Paulo. Paulo, ele em vários momentos, eu só citei alguns versículos aqui na minha anotação, mas em vários momentos ele pede que os irmãos orem por ele. E nas suas cartas ele ora pelos irmãos, intercede pelos irmãos. Por exemplo, você tem 1 Tessalonicenses 5:25, você tem 1 Tessalonicenses 1:2, 2 Tessalonicenses 3:1, Efésios 3:14-19, 2 Coríntios 1:11 e por aí vai. Existe uma infinidade de versículos onde Paulo ele fala, irmãos, orem por mim, orem por nós, né? Porque Paulo tinha os seus companheiros ali de missão. Orem pela missão. Paulo constantemente ele pede esse tipo de oração intercessória, né? Isso é importante porque, se tratando de igreja, para o povo entender que ele poderia achar-se superior, entendeu? Mas ele sabe do poder que tem a igreja. Ele sozinho não é igreja, entendeu? Eu sou a igreja. Não, ninguém é igreja. Igreja é o coletivo, né? Eu posso fazer parte, membro do corpo de Cristo. Só um adendo, se você não ouviu o nosso segundo episódio, ele está falando justamente sobre isso. Não existe essa expressão, eu sou a igreja individual, né? Individualidade. Não existe. A igreja ela é coletiva. Você precisa fazer parte do corpo. Então, nesse sentido, ele poderia
se autoafirmar, ser independente, dizer que não precisa de ninguém para orar para ele, entendeu? Porque ele era o apóstolo Paulo, entendeu? Mas se ele, e aí ele está dizendo, ora por mim, então imagine eu. Né? Imagine. Não, e a gente pode falar isso a respeito de Pedro também, por exemplo, ali no início de Atos, né? Pedro, né? O cara que andou ali com Jesus e tudo mais. A igreja tinha como doutrina, eles se reuniam com os irmãos para orar a todo tempo. Quando Pedro saiu da prisão ali, a primeira coisa que ele fez foi ir para os irmãos contar o que tinha acontecido, e então a igreja orou agradecendo a Deus. Então havia uma unidade de oração ali que era tremenda. E aí entra o exemplo que eu dei. Agora eu acho que esse exemplo ficou excelente, para ficar bem entendido. Deus poderia abrir a prisão e soltar o Pedro. Com certeza. Porém, ele esperou a igreja orar fazendo aquele pedido. Exatamente. Deus pode fazer qualquer coisa, entendeu? Sem a igreja, mas não o faz. Entendeu? Então, ele quer que a gente participe, né? Isso, do processo. Da missão. Deus quer que nós participemos junto com ele das alegrias, dos sofrimentos, dos choros, de toda... A coisa é tão grande que Deus nos convocou. Entendeu? Eu quero que vocês me ajudem a fazer a obra. Mas ele não precisa de nós para fazer obra nenhuma. Entendeu? Talvez eles vão até me atrasar, mas eu quero. Nós estamos mais atrasados mesmo. É verdade. Eu quero você. Então, a ideia que Deus tem acerca de nós como igreja é muito grande. Né? É muito grande. E nós precisamos entender isso, porque é através disso, né? E aí eu cito as 8 marcas, né, do DNI, que é do Chris Schwartz, é através disso que você vai ter uma liderança capacitadora, uma liderança forte, que é uma das primeiras marcas de qualidade. Você vai ter ministério orientado pelos dons. Né? Então, não é qualquer pessoa que vai fazer as coisas, mas a oração vai dar essa dimensão. Né? Você vai ter uma espiritualidade contagiante. É aquela pessoa que você chega perto dela e ela tem os frutos de oração. Não deu para te contar. Né? Você vai ter estruturas que funcionam na igreja. Entendeu? Você não vai ter aquela coisa que entendeu? Pelejado, não, mas você vai ter estruturas que funcionam realmente na igreja. Você vai ter um culto inspirador. Quando as pessoas chegarem no culto, elas têm uma inspiração. Não estou dizendo a questão da experiência mística, embora ela também aconteça. Eu tenho uma experiência mística, bem legal. Mas não falo que ela seja o produto, porque esse, infelizmente, é a visão dos neopentecostais. Entendeu? Só experiência mística. Né? Você vai ter grupos que funcionam realmente na igreja, seja eles células, pequenos grupos, entendeu? Porque eles estão querendo ser... Eu vou colocar como discipulado, pequenos grupos, trabalhando com discipulado. As pessoas vão querer ganhar almas, vão querer discipular pessoas. Você vai ter evangelismo orientado pelas necessidades, que é o quê? O tipo de evangelismo que te faz relacionar com aquele grupo de convívio, né? de pessoas onde você esteja evangelizando. E, enfim, você vai ter a 8ª marca, que é amor fraternal. Entendeu? Aquela dificuldade que alguns irmãos têm de reunir uns com os outros, acaba ali. Entendeu? Elas acabam. Entendeu? Então, a oração tem um poder de curar, de restaurar, de avivar as pessoas, se ela for entendida dentro da vontade de Deus. Então, eu cito aqui esses livros, né? Principalmente este. Entendeu? Principalmente não, este, usa o meu que não tem autor, ó. A Bíblia, gente, a Bíblia Sagrada. É da Bíblia. Não exatamente aqui de James, né? Porque eu devo ter em casa umas 15 Bíblias, e assunto daqueles estudão. Sim, Bíblia. E essa que não dá para ficar carregando. Tem uma lá que é a BKG. Ela é enorme assim. Mas é
O que eu devemos fazer é começar por aqui, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu só aprendi a orar com a palavra, salmos. Eu só aprendi a orar com as experiências dos profetas ou com a experiência dos reis. Vários reis oraram aqui, entendeu? Salomão ora, Davi ora, Sim. Abraão ora, Noé ora. Então é o seguinte, eu aprendi a orar com a Bíblia, porque eles oravam. Jeremias orava, Isaías orava, entendeu? Tem várias orações. Jesus orava. Jesus orava. E como orava, né? Nós só vamos aprender. E aí eu quero dizer o seguinte, vai aprender não que eu tenha aprendido. São os processos. Isso, são só nos processos. Tem momentos que a oração ficou mais quente. Entendeu? No meio dos processos, por exemplo, de sofrimento, tem horas que a oração ganhou mais tempo. Entendeu? Você tinha que dedicar muito mais em oração. Tudo depende, né? Vamos supor que a igreja esteja muito bem, está todo mundo ótimo, então você vai consagrar menos tempo. Mas se tiver, entendeu? Sempre desafios, entendeu? Que Deus está te dando, não vai ter tempo que você pare de orar. Me corrija se eu estiver errada, pastor, mas eu vejo assim Deus trabalhando com a gente na oração como um processo mesmo, respeitando a nossa maturidade. Exato. Porque assim, eu vejo muitas crianças, né, pais ensinando para crianças, às vezes a criança tem um desejo de ganhar um brinquedo. Aí o pai vai lá e fala assim, vamos orar acerca disso, vamos ver o que Deus, se Deus, né, deseja te dar esse brinquedo, porque eu não posso, mas quem sabe o Senhor abre o caminho. E eu vi vários relatos já de que, de repente, aquele brinquedo chegou, né? Seja pelo salário que o pai teve um aumento, ou alguém que trouxe. Então, assim, a questão que a gente falou um pouquinho da oração, né? Que move aí esse lado mais místico. Eu tive uma experiência dessa numa época em que eu estava ali começando na missão. E eu ainda estava aprendendo ali sobre orar, interceder. E nós estávamos num grupo, nós estávamos inclusive na cidade do Renan, servindo a igreja, né, na qual ele fazia parte lá no Paraná. E depois ela me trouxe pra cá. E Deus trouxe assim uma coisa assim tão diferente para nós, mas era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava de algo físico, algo palpável. E os nossos líderes falaram assim, nós temos uma reunião e vocês fiquem aí, colocou o grupo, né, intercedendo. Honestamente, eu acho que nenhum de nós naquele dia estava muito inclinado a fazer uma intercessão. E começamos um pouco desanimados. E tipo assim, Deus, o que o Senhor quer da gente? O que a gente vai fazer hoje aqui nessa cidade? A cidade era muito pequenininha, né? E a gente já tinha feito tantas coisas. E aí, de repente, Deus começou a fazer umas revelações assim para nós que foi diferente. Por exemplo, para mim, ele mostrou um saco de feijão. Uma visão. Né? Eu não sou muito de ter visões em nada, mas naquele dia eu orava e eu vi um saco de feijão. Então, assim, um saco de feijão? Aí a outra era um passarinho cantando. Ela começou a ouvir um passarinho cantar. Eu fico até... E aí, de repente, o rapaz mostrou a gente andando na rua. Aí nós viramos e falamos assim, uai, o que Deus tá querendo com isso? E a gente não entendeu. Mas nós falamos assim, vamos andar na rua. Já que Deus tá mostrando a gente andando, vamos andar. E a gente estava andando e a gente andou uns 15 minutos. De repente tinha uma mulher carregando uma cesta básica. Aí o que meus olhos viram? O feijão. O saco de feijão. Meu Deus, olha o saco de feijão. Aí a gente assim, vamos atrás. Parecia um bando de doidos andando atrás da mulher, tadinho. Ela deve ter até assustado. Aí a gente chegou mais próximo e foi conversando com ela. Tá tudo bem com você? Nós fazemos parte de um grupo missionário que estamos aqui na cidade. Fomos conversando. Chegando na casa, o rádio estava ligado. E aí, na hora, a menina falou assim, gente, olha a música. E a gente foi conversando com aquela mulher e ela estava passando por necessidade.
E ela abriu ali ela nos convidou a entrar na casa dela, abriu a vida dela para nós. E, né, falou ali pra gente as necessidades que elas estavam passando, que eram tanto espirituais quanto social mesmo. Ela estava precisando de alimentos. E a gente ali providenciou, então, né, mais alimento. E oramos com ela e fizemos um trabalho ali, chamamos ela pra igreja. E assim... Proposta diferente. Começou do nada, né? Começou a gente nem querendo fazer. Talvez nós não estávamos nem acreditando que era Deus falando. E a gente foi. Então, assim, foi algo muito palpável. Numa época onde eu não tinha uma maturidade, não que hoje eu tenha, mas eu não tinha ainda um convívio assim com Deus, tipo, nossa, eu quero ouvir o Senhor, fala comigo. Então eu percebo que às vezes Deus faz justamente isso, questão assim de sinais, igual Gideão. Quem nunca orou pedindo Deus um sinal? E eu percebo que no início da caminhada a gente recebe mais desses sinais. E quando a gente já tá ali convivendo com Deus no dia a dia, parece que ele fala assim, não, agora basta. Agora a minha voz, você tem que reconhecer o som, né? Agora não tem sinal. Agora presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção aqui. Então, assim, eu vejo muito dessa questão do processo nas nossas vidas, que esse relacionamento, através da oração, ele vai ficando mais profundo, ao ponto dele se tornar menos abstrato, né? Com a criança na escola, a gente faz isso. Primeiro a gente ensina ali, ó, a contar pegando 1 mais 1 são 2. E depois a criança já não precisa mais do palpável. Ela consegue fazer o cálculo mental. E parece que Deus com a gente é assim. O senhor concorda, discorda, tem alguma experiência? Veja bem para você ver. Esse propósito que você falou de que é essa experiência mística, né? Foi uma experiência com propósito. Exato. Né? E quando eu digo experiência mística, de algumas pessoas, né? É simplesmente para cair no chão ou ter um êxtase, né? Entendeu? Tem um êxtase, mas não tem propósito. Tudo quando Deus faz, ele tem propósito. Entendeu? Se Deus me dá uma experiência aqui agora, será com propósito, como deu para Jacó, né? Jacó teve um sonho, né? Reconheceu lá que ele estava... nos termos da cabeça dele, estava na casa de Deus, né? Esse lugar aqui, não existe lugar santo, né? Mas ele entendeu, como você está dizendo aí, quando você está pequeno, você vai entendendo que sinais são mais coisas assim mais religiosas da nossa cabeça do que de fato como ela tem que ser, como Deus quer que seja, por causa da falta de experiência. Então, neste caminho, tem coisas que Deus fez comigo lá atrás que ele não faz hoje. Entendeu? Não precisa mais. Entendeu? Ele não vai ficar provando para mim alguma coisa. Ele não precisa de provar para mim mais nada. Eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Entendeu? Então, não precisa provar isso para mim. Entendeu? Eu estou agora reconhecendo Deus pela palavra. Mas para quem está começando, é importante, sim. Sim. E a gente tem que ter paciência com a pessoa que está começando, para que ela realmente precisa disso. Há um tratamento específico mesmo. Você pode ficar a vida inteira nisso. Entendeu? Tipo assim, toda hora, né? Você já imaginou? Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu era bem novo convertido, eu pedi para Deus falar comigo. Não é que eu não li a Bíblia, não. Entendeu? Eu li a Bíblia, mas na nossa época tinha caixinha de promessa. Né? Hoje nem tem. Né? Mas tinha as caixinhas de promessa. Acho que até tem, mas caiu em desuso. Né? E a gente sempre fala comigo, Deus. Aí você abre um texto. E dessa forma, Deus falou várias vezes. Várias vezes. Isso não quer dizer que Deus não tenha falado. Entendeu? Mas hoje... né? É o concreto se transformando em abstrato, isso. Né? Você está crescendo. Hoje eu vou estudar a Bíblia para Deus falar comigo. Entendeu? Não vou ficar, quando eu precisar, por exemplo, Senhor, é para mim abrir a porta ou não? Eu vou ficar, não. Vou estudar, saber qual é a vontade de Deus para minha vida. E isso é muito importante.
né? Nós temos que entender que, como eu disse, Deus não tem ninguém para dar as coisas, entendeu? Ele dá para nós, que é a sua igreja. Ele deu tudo para esta igreja. Jesus diz aqui em Lucas 10:19, ele vai dizer, olha, deixa eu abrir aqui. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, você entende isso aqui? Eis que vos dou o quê? Poder. Né? E toda a autoridade. Então ele deu para quem isso? Para a igreja. Ele deu para a igreja. Entendeu? A igreja é que não toma posse. Entendeu? No sentido de praticar. Quando eu digo tomar posse, é no sentido que ela não pratica o que foi entregue para ela. Então Deus já deu isso para a igreja, né? Nós só precisamos assumir. Se nós verdadeiramente assumirmos, não individuais. Você para cá, eu para cá, eu para cá, não, nós vamos reunir e falar, vamos procurar saber o que Deus tem para a sua igreja. Entendeu? Então, se eu procurar, nós procurarmos juntos o que Deus tem para nós, não haverá nada individual, né? Porque Ele quer que opere a vontade dele. A vontade dele, quando ela vem, ela atinge o corpo. Entendeu? O corpo. Quem vai ser abençoado ali. Então, todo culto, entendeu? Eu falei isso ontem lá. Falei, Deus não tem um lugar importante para ir hoje. Entendeu? Deus não tem um lugar importante. Ele precisa ir lá em Júpiter, ele precisa ir lá em Netuno ou em Plutão. Não. Ele tem um lugar que ele quer ir muito. E esse lugar chama igreja. Pastor, eu queria só ler um último versículo e eu vou dar o tempo para o senhor dar o seu conselho, né? O seu conselho final, como eu tenho pedido aqui em todos os podcasts, né? A respeito do assunto. O senhor dá o seu conselho para o pessoal aí que tá nos ouvindo. Aí o senhor olha para aquela câmera ali e dá o seu recado. Mas esse versículo aqui, ele me chamou a atenção demais. Eu me lembro que o senhor falou de Efésios há um tempo atrás na igreja como sendo uma carta deliciosa de se ler. E de fato é, né? E o capítulo 6, versículo 18 vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu acho que é um versículo completo ao falar de oração, né? Certamente. É um versículo muito completo, porque diz com quem nós devemos orar. É no Espírito, né? O Espírito Santo é o nosso companheiro de oração, né? Inclusive ele diz, a Bíblia diz que ele traduz as nossas orações, né? Exatamente, ele traduz as nossas orações a Deus. Então, quando que eu devo orar? Em todas as ocasiões, né? Com toda oração e súplica, isso é, com todos os tipos de orações. Nós falamos de intercessão aqui, nós falamos de oração na intimidade, nós falamos de oração com os irmãos na igreja. Então é com todo tipo de oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Então isso significa que oração não é uma coisa que você vai fazer uma vez e pronto, você tem que perseverar. Para a oração se tornar algo constante, né, que é o nosso objetivo aqui, que a oração se torne algo constante na nossa vida, é necessário perseverança, tá? E aí na oração por todos os santos. Então a oração intercessória. Acho que é um versículo muito completo ao falar de oração. Pastor Fernando, muito obrigado por seu tempo, né, por sua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu queria que o senhor fizesse, então, desse aquele conselho pastoral final, né, para nós e também para os nossos irmãos aí que estão nos assistindo. Eu recomendo para os irmãos, né? Não é um livro evangélico, mas
ele te dá assim, umas direções boas para a oração. Ele chama Escola de Oração, 50 formas simples de orar. Rafael Borrigues, da editora Paulus. Esse livro é muito importante, né? Ele dá 50 formas de oração, 50 formas de orar, de movimentar-se na oração. E às vezes a gente pensa que é só de um jeito, né? Então tem gente que tem medo de orar deitado. Você pode orar deitado. Mas eu acho muito interessante falar sobre isso, né? E fazendo aqui as considerações finais, uma que eu quero que os irmãos entendam, né? É que não existe um outro meio de falar com Deus a não ser por meio da Bíblia. Não tem, não existe. Se você não lê a Bíblia, você não vai conseguir orar bem. Entendeu? Você vai ter muita dificuldade da sua oração. Você vai ter, e isso eu afirmo, você vai ter muita dificuldade com sua oração, porque a sua oração não vai ser completa. Então, o Renan acabou de dizer aqui, né? Paulo dizendo em Efésios, no capítulo 6. E não somente ele fala sobre isso, mas ele diz que nós também temos uma luta, entendeu? Traçada contra, não a carne, e aí a gente pensa que tudo é carne, mas contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Fala de batalha espiritual que o crente tem que ter. Né? Então, lá no seu casamento, se você não estuda a Bíblia e não ora, provavelmente o diabo ganha terreno, ou a carne ganha terreno. E isso em todos os sentidos, seja na sua empresa, seja na igreja, de onde você lidera, o lugar onde você serve a Deus. Então ele sabe ganhar campo porque nós não aprendemos a ler a Escritura. Então eu recomendo como pastor de que você não leia a Escritura. Você coma a Escritura. Você estude a Escritura. Que você se fundamente na Escritura. Porque aí você vai orar bem. Maravilha, maravilha. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor aí, sua família, né? E a gente fica por aqui também, né? Aquele abraço especial para você. Terminar com não, oração, por favor. não começou Importante, Renan e Gisele. Nós não começamos com a oração, vamos terminar com ela. Né? Nós estamos falando de oração aqui, misericórdia. Amém. Pode orar, pastor. Pai, obrigado por esse momento que nós temos aqui conversado sobre esses assuntos. Ó Deus, e o assunto principal é oração, e a oração é a palavra. Ó Deus, o Senhor, por meio da tua palavra, ó Deus, já designou, ó Deus, tudo que nós temos, ó Deus, para, ó Deus, receber através da sua palavra. Amém. E essa palavra já foi proferida, essa palavra já foi dita, e ela espera o resgate de alguém que reconheça Deus como Todo-Poderoso. Ela espera, Senhor, que alguém que reconheça Jesus Cristo como Senhor, e ela espera também alguém que reconheça o Espírito do Senhor, ó Deus, como aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Senhor, na verdade, não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito está aqui intercedendo. Portanto, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós, ó Deus, e quem está nos ouvindo, aprenda a orar, ó Deus, aprenda a orar com a palavra. Ensina-nos pela sua palavra. Ó Deus, a oração, ó Deus, que vem da tua própria boca, porque tudo provém dela. Tudo provém de ti. Até a oração que eu irei fazer provém de ti, do conhecimento que eu tenho do Senhor. Portanto, revela a cada dia, ó Deus, na vida da Gisele, na vida do Renan. Ó Deus, revela, Senhor, na vida de cada ouvinte. Ó Deus, e que o teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora sim, pastor, muito obrigado, né, por seu tempo, por nos enriquecer aqui com o seu conhecimento também e sua experiência, né? Além do conhecimento, a experiência. Minha esposa, mais uma vez, muito obrigado.
pela sua participação, e nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha edificado sua vida. Digo de novo, curta aí, compartilhe esse conteúdo, né? Faça ser visto por mais pessoas, né? Que eu tenho certeza que irá trazer bênçãos para sua vida. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.